Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, da mais absoluta atualidade, que cuida, acima de tudo, de justa, merecida e muito tempo negada inclusão. Vamos abordar neste espaço com convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os nossos telespectadores. Estarão levando a sua opinião, a proposição sobre medidas, atitudes e gestos que objetivam inclusão. O tema de hoje é inclusão da pessoa com deficiência. Projeto que tramita desde 2006 no Congresso, agora foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Projeto de autoria do ativo e eficiente senador pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim, que trata da criação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Isto gera oportunidade, nível de igualdade merecido por todos. Mas quem aborda a questão com profundidade, aqui neste espaço, que é absolutamente prestador de serviço na TV Assembleia, é o convidado do programa, no plural, os convidados do programa. Por isso, trazemos hoje, para a alegria de todos nós, a presença do senador Paulo Paim, do PT, de Santos Fagundes, cientista social, entre muitos títulos, e um ativista nesta área, Jorge Amado, da área técnica da FADERS. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o senador Paulo Paim. Tudo bem, senador? Tudo bem, Batista Filho. Sempre é uma alegria estar num programa mediado, organizado, provocado por você. Estar aqui com o Jorge Amado, que é difícil esquecer o nome dele, porque Jorge Amado sempre, eternamente. E que o Santos Fagundes, que é o meu chefe de gabinete, já há quantos anos mesmo, Santos? Já foram 14 anos. 14 anos é meu chefe de gabinete e que foi uma das pessoas que levantou pela primeira vez para mim a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai trazer benefício para 47 milhões de pessoas. Já foi aprovado nas duas casas, entre a construção e esse momento eu diria que já passaram-se 20 anos. Porque ele é muito detalhista, nós ficamos 4, 5 anos discutindo a matéria até apresentar, e aí praticamente mais 15 anos no Congresso. Agora é aprovado nas duas casas, já está na mesa da presidenta Dilma, que deve sancionar, calculo eu, até o fim do mês ela sanciona a matéria, e nós vamos entregar mais esse instrumento para a sociedade brasileira. Como entregamos, e você, Batista Filho, conhece, que é também de nossa autoria, o Estatuto de Igualdade Racial, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Juventude, nós somos o relator no Senado, a política de salário mínimo, que tiramos salário mínimos de 60 para quase 300 dólares. Por quê? Porque tivemos um trabalho articulado com a sociedade brasileira que culmina, nesse momento, com esse Estatuto. Santos Fagundes. Olá, Batista. Olá, telespectadores. Aqui ao Jorge Amaro, que foi do CONAD também, que ajudou muito nós nessa caminhada. Senador Paulo Paim, né? Não deixe eu, em todas as oportunidades, agradecer a oportunidade que ele me deu, né, de poder estar junto, né, com o movimento popular e social, principalmente as pessoas com deficiência de todo o Brasil, articulando as reuniões e provocando, né, o debate sobre esse instrumento que, sem dúvida nenhuma, será uma grande revolução no que diz a respeito à política pública, né, para a pessoa com deficiência em todas as áreas, né, de atuação do Estado e também da sociedade. Então, quando o senador me convidou, ele disse que queria esse povo, e não importando o tempo que durasse o debate, né, mas as pessoas com deficiência, com todas as suas diversidades de deficiência, junto na caminhada, e foram aí, né, senador, 1.500 encontros aí coordenado pelo gabinete senador Paulo Paim, onde o senador esteve em todas as regiões e assembleias legislativas do
do Brasil, né, acompanhando e provocando e fortalecendo aí a participação desse segmento. Jorge Amaro. Primeiramente, dizer que para mim muito me honra estar nesse espaço democrático, para falar, olha, se nós analisar a recente democracia brasileira, senador Paulo Paim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é um dos instrumentos que mais nos ensina o que é processo democrático. Primeiro, ele nasce no poder legislativo. Mas o poder legislativo, ele estabelece um canal de diálogo com a sociedade. O produto final, ou seja, o texto final aprovado, ele não foi aprovado somente com os olhos do Poder Legislativo. Muito bem. O Poder Legislativo estabeleceu uma conexão direta com quem? Com aqueles envolvidos, com aqueles que precisam de um marco legal como esse. Para você ter ideia, em 2006, em 2008 e em 2012, ocorreram 3 conferências nacionais dos direitos da pessoa com deficiência. Em todas as 3, saíram aprovadas moções de apoio ao projeto do Estatuto. As 3 moções, e principalmente a moção da conferência de 2008, por que a de 2008 foi importante? Porque em 2007, a ONU muda o conceito de pessoa com deficiência. Porque se nós pegarmos a Lei Orgânica da Assistência Social, 93, o que ela dizia que era a pessoa com deficiência para o marco legal brasileiro? Incapacitada para o trabalho e para a vida em comunidade. Esse era o conceito do Brasil, a pessoa com deficiência. Legalmente, estava lá, Lei Orgânica da Assistência Social. A ONU vem dizer que não. Que a pessoa com deficiência é aquela que, em interação com as barreiras da sociedade, vive em desigualdade com as demais. Ou seja, E tem necessidades especiais. Tem necessidades específicas e que a deficiência não está mais na pessoa, e sim nas barreiras que a sociedade oferece. Portanto, então, o aprendizado do Estatuto, eu sempre digo, o que ele faz de verdade, para além dos mais de 100 artigos que ele oferece, e que são de forma... 127 artigos, precisamente. Para além dos 127 artigos, eu sempre digo que o mais importante do Estatuto foi o processo que ele estabeleceu na sociedade e o aprendizado. Eu gostaria que todos os demais segmentos, que toda a sociedade olhasse com carinho para o processo que se estabeleceu. Me permita só, processo que foi apresentado, exigido pelas pessoas com deficiência. Não pense que foi fácil, não. Teve vezes que eu queria aprovar o Estatuto. Não, senhor senador. Nós vamos fazer ainda 5 encontros regionais, porque para nós não está claro algumas coisas aí, não queremos agora. Eu digo, não, senhor senador. E eu me submeti naturalmente. Isso é bom, foi exatamente a defesa que você fez aqui. Foi as pessoas com deficiência que pautaram o debate nacional do Estatuto. Não foi eu, nem foi o meu gabinete, não. Foi a sociedade toda organizada, claro, aí com a participação dos intelectuais naturais, como são vocês dois. E a partir daí desenvolvemos a conversação entre os nossos convidados, abordando esses aspectos e registrando apenas quão importante foi também a participação do relator, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Me permita, por uma questão de justiça, que foram 3 relatores. Flávio Arnes, ex-senador, foi ele o primeiro relatório apresentado no Senado aqui. O inicial. Foi o Flávio Arnes. Depois, o Estatuto vai para a Câmara. Lá foi Mara Gabrilli. Mara Gabrilli, que é de São Paulo. Que é PSDB de São Paulo. PSDB. Uma cadeirante, muito preparada também, e fez também um belo trabalho. Daí o Estatuto volta para o Senado. E como eu sempre digo que o universo conspira para aqueles que fazem o bem, cai nas minhas mãos, porque eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. E a única comissão do qual o Estatuto tinha que passar. O que eu fiz? Fizemos um evento no Petrônio Portela com 1.500 pessoas com deficiência. E lá, o Romário presente. Romário, quero te dizer que eu estou passando para ti o relatório do Estatuto. E o Romário diz, olha, pode ter certeza que eu vou
cravar aqui a redação final exatamente como veio da Câmara. E apresentou o relatório e aprovamos. Todos três cumpriram um papel fundamental. Mas claro que o Romário, que é um ídolo nacional, a liderança dele foi importante para aprovar o Estatuto no Senado, sem alterar, como alguns queriam alterar, algumas questões como as cotas, que a gente pode ter aprofundado no momento adequado. Santos. Bom, para mim, essa participação direta, né, da pessoa com deficiência foram os momentos mais importantes, né? Porque o importante é a arrancada, né, a chegada também, né? Mas o que aconteceu entre, né, a largada e a chegada. E aí o Estatuto passou por dentro dos quilombolas, né? O Estatuto passou por dentro das aldeias indígenas, o Estatuto passou por dentro dos presídios, tá ali também, né? A questão da garantia... Nos presídios você me falava, como é que fica nos presídios, aquele detalhe que você me explicava agora ainda. Porque são 127 artigos, eu não sei decor, não. Sim, eu fui um instrumento desse processo todo. Os presídios terão que ter a sensibilidade adequada às pessoas com deficiência, que não tinha até hoje. Mas você que fala, não sou eu. Só estou te cutucando aí. E o porquê que deu isso, né? Nós fomos visitar, senador, eu não vou dar o nome da cidade, mas foi aqui no Rio Grande do Sul. Foi você que foi, meu irmão. E lá estava uma professora que atendia e estava ensinando Libras para um menino que estava preso, surdo, dentro do presídio. E nós fomos debater então com o diretor, que foi muito sensível a isso, né? A política de acessibilidade dentro do presídio aqui no Rio Grande do Sul. E esse menino estava aprendendo Libras para poder então fazer o ensino fundamental dele. E ele estava preso por 4 estupros. E ele contou a história dele, que é muito bonita a história dele, entre aspas, né? Essa história ele nunca me contou, dos estupros, sabendo agora aqui. Vamos dividir com os telespectadores. Então, o menino, ele nasceu nessa cidade, uma cidade média do Rio Grande, da produção, e o pai dele se afastou da mãe, acabou falecendo, e a mãe dele também faleceu, e ele foi para as ruas dessa cidade grande, média. E lá na rua ele aprendeu tudo que ele depois fez, e foi preso. Por isso. Então ele estava aprendendo Libras lá com uma professora, a professora Loreni, se eu posso dizer o nome dela, eu tenho um orgulho muito grande dela. E a professora Loreni estava ensinando Libras e estava botando no ensino fundamental. E ele disse para nós em Libras, né, que ele fez aquilo que ele fez porque ele não aprendeu a não fazer. E que ele estava assim, arrependido, mas ele sabia que tinha que cumprir a pena que ele estava sendo, né, respondendo ali dentro. Então, o Estado nega a uma criança a oportunidade de estar na escola para aprender Libras, o surdo, mas no momento que o Estado, né, ele comete um crime, né, contra a sociedade, o Estado vai lá e bota a culpa nele. Então, é isso que o Jorge acabou de dizer. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem que assumir. Não assiste, mas que pune. Pune. Omisso, sabe punir e não sabe recuperar. Que é o problema hoje dessa discussão que nós temos eterna, e que nós todos temos uma posição muito clara, de achar que meter criança com 8, 10 anos na cadeia vai resolver. Sem se preocupar com a recuperação e a formação dessa moçada que está aí à mercê até do narcotráfico. Principalmente do narcotráfico. Principalmente do narcotráfico. E, lamentavelmente, que destrói famílias. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fico abismado com os relatos que eu recebo de mães que dizem: o que eu faço, senador, para salvar meu filho? E aí tu vai nos órgãos do Estado, enfim, na busca de soluções que são ainda muito pequenas e muito fracas para atender a realidade do narcotráfico que avança na cidade do interior, inclusive nas áreas rurais. Veja bem que ponto chegamos, não tem mais limite, é de ponta a ponta do país. E é muito bom também, tivemos uma discussão com os índios, né? E ali tinha uma menina numa aldeia indígena, Charrua, né, de Porto Alegre, onde a menina não estava sendo aceita dentro da escola, porque a menina era cega, né? E foi aqui na Assembleia, inclusive, né, o debate do Estatuto, né, com a escola que estava negando que a menina tinha que ficar lá, dando os rótulos que a menina era cega, era do Morro da Cruz, que era índia, e mais grave ainda, que aí me caiu os butiá dos bolsos, que a menina era aidética e que os professores e pais estavam se reunindo lá para que essa criança não ficasse ali na escola. E hoje, essa semana, recebemos a visita, senador, semana passada eu me falei, da organização, né,
da aldeia agradecendo Sim, porque sim. a menina terminou o segundo grau. Muito bem, muito bem. Então, o São Estatuto tem pequenas, história, tem coisa, né? Então, o Estatuto não É uma nasceu é uma história bonita de superação. De superação. Mas, e o Estatuto junto. Sim, O Estatuto aprendeu junto. proporcionada pelo Estatuto. Com os Se não for o índios, Estatuto, não né? haveria discussão Com os nesses termos. presídios, com as universidades, né? Jorge, já que eu entrei na história, eu vou contar essa história aqui, eu acabo contando. Porque é importante, é questão de um minuto. E o Santos não conta, porque ele não pode contar essa história, mas eu posso. Ele foi me representar na Universidade de São Paulo, uma palestra sobre o Estatuto. É bem rápido. Chega no aeroporto, se perde. Está na rua. Quem é que chega para ele e diz para ele, você está perdido, não está? Porque ele usa aquela, como é que chama ali? A bengala, né? Estou perdido. Você quer ir para onde? Para a universidade e tal. Eu vou te levar lá. Chamou um táxi, entrou para dentro junto com ele. Chegou na porta da universidade, entregou ele. O Santos pergunta, você quer que eu pague o táxi para você voltar? Não, não, eu fico por aqui mesmo. Quem era? Mendigo. Um mendigo, um homem de rua. Quer dizer, o universo conspira favorável, eu digo de novo, Não, quando a gente está na linha do bem. Essa história ele nos contou quando voltou, e eu fiz dela quase que uma história permanente, onde eu falo do Estatuto, do papel do Santos, que é um deficiente visual, que viajou praticamente todo o país nos debates, me representando quando eu não podia ir. Alguns fomos junto, de forma tal que eu repito isso, experiência própria. Eu tenho o Santos aqui no Rio Grande do Sul, que é um deficiente visual, tenho o Luciano, que é um poeta, que trabalha no meu gabinete em Brasília, e eu digo por experiência própria. As pessoas com deficiência só precisam de oportunidade para mostrar toda a sua capacidade. Você que Santos é prova disso. E é muito legal essa questão do mendigo, que nós estávamos próximo do aeroporto e ele diz assim para mim, não vão tomar táxi do aeroporto porque sai o triplo. Nós vamos pegar um do... Sabe, então, essa sabedoria popular, e o Estatuto é isso, viu, João? É o cheiro do quilombo, Jorge, tu que é quilombola, é o cheiro das aldeias indígenas, é o cheiro... Cheiro né, do povo, que nós somos o povo, cheiro gostoso. O que é importante nessas histórias, nesses processos, é que o Estatuto ele vem a tornar a pessoa com deficiência e ela se afirmar sujeito de direitos. Porque se a gente olha a história da pessoa com deficiência, ela tem uma história de extermínio, de serem exterminados da sociedade, Escondidas, tem uma história invisíveis. de exclusão. E se nós analisar a linha do tempo, nós estamos falando de inclusão há pouco mais de 25 anos. Pouco mais de 25 anos. Coincidindo com o processo de redemocratização. Coincidiu perfeitamente. E nós estamos praticando o exercício da inclusão há pouco mais de 12, 13 anos. Pra vocês terem uma ideia, o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, ele é de 1999. Portanto, fez 15 anos no ano passado, dia 1º de junho, fez 16 anos. A FADERS, que é a Fundação do Estado, que trata da articulação da política da pessoa com deficiência, ela é de 1973. Veja bem, lá em 73, criada nesse mesmo movimento que se cria o Estatuto, pelos movimentos sociais, então, na época, pelo movimento das APAES, mas em 99, a FADERS dá uma guinada. Porque até 99, ela fazia o quê? Atendia a pessoa com deficiência. Era um espaço para atender, um espaço específico. Era um espaço de assistência, não de promoção. Muito bem. A partir de 99 que começa a promoção. Não de promoção e valorização, mas de assistência. A partir de 99. Que começa, e essa experiência de 99 eu trago ela, porque o Santos participou dela, junto com o nosso querido amigo Humberto Lipo, e eu queria aqui fazer um registro. Humberto Lipo foi secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência por pouco tempo, mas uma das suas ações, e eu lembro muito bem, foi uma das primeiras ações oficiais dele, foi aqui no Rio Grande do Sul, no auditório do Ministério Público Estadual, com lideranças de todo o Estado, um grande ato de apoio ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu acho que ali começou o grande movimento de ressonância para aprovar o projeto no final. Então acho que a gente tem que registrar grande isso. Humberto Lipo, que você me falou e na ontem dele. Fizemos uma conversa ontem. Estava no hospital, né? Exatamente. E o Santos, quero dar esse registro, Humberto Lipo, vou dizer, porque você vai assistir esse programa logo ou depois de uma gravação. O Santos ontem me disse, senador, dá uma ligada lá para o hospital onde está o Humberto, ele vai ficar muito feliz. E falei com ele, ele ficou de uma alegria enorme e me falou mais do que eu sobre a importância de aprovação do Estatuto. Então, Humberto Lipo, nós estamos aqui no programa Democracia,
liderado por esse grande jornalista, articulista, um assessor que todo mundo gostaria de ter. Eu vou conversar com ele um dia para ele me assessorar também, que é o Batista Filho. Olha que o meu tempo vai passando, tem que ser logo essa conversa. É um grande assessor, com certeza, é um grande jornalista, um grande profissional. E ele provocou esse debate no dia de hoje, e que bom que o Jorge traz a lembrança do teu nome. Fiquei muito feliz de falar com você ontem, e você faz parte dessa história. Você é um dos sujeitos dessa história. Está 4 meses no hospital já. 4 meses no hospital com tratamento Clínico. Delicado, mas como eu dizia antes, que a energia do universo e que Deus ilumine o teu caminho para você ainda poder fazer palestra sobre o estatuto que você ajudou a construir. É uma mensagem importante porque é, acima de tudo, uma mensagem de esperança, o que não se pode perder nunca. Isso. Né? E com a evolução da medicina, do tratamento, nós sempre devemos redobrar essa esperança e a confiança, contando na força da energia, né, aliada ao avanço tecnológico que nos traz soluções para o que algum tempo atrás parecia absolutamente impossível de acontecer, não, já? Eu queria aproveitar esse momento que a gente... Eu gosto muito tem uma frase do Eduardo Galeano que diz que a gente, além de átomo, nós somos feitos de história. E eu quero dizer que... E por isso contamos tantas historinhas que que o Estatuto, ele é parte de uma história de cidadania. E o que me inspirou, porque eu sou quilombola lá das Teixeiras, em Mostardas. E uma das coisas... uma cutucada só. Só uma frase, não vou te atrapalhar. Problema nenhum. Sabe o que eu digo publicamente? Todo cidadão que é negro, e eu sou negro, se ele não entendeu ainda que ele é um quilombola, ele não entendeu nada da vida. Pode continuar. Então não é só você que é quilombola. A frase complementa a minha história. Porque eu só passei a assumir a minha identidade quilombola, o meu jeito quilombola, o meu modo de vida quilombola, quando um negro, então deputado federal, junto com um governador desse estado, reconheceram a primeira comunidade quilombola rural titulada no Brasil, que foi o senador Paulo Paim. Então, eu acho que eu nunca lhe disse isso, mas eu queria aqui lhe agradecer de público, porque eu era uma das crianças de Mostardas e que, de certa forma, hoje... Deu uma arrepiada aqui essa tua fala, viu? O Colar está se arrepiando do lado dela também. Naquela época... Que ele tem um compromisso com essa causa. O que naquela época era vergonha, porque a gente tinha vergonha de ser negro. Mas quando a gente ganha a cidadania quilombola, a gente se reconhece sujeito de direitos. Se identifica com a própria história. Se identifica com a própria história. É isso. Então, quer dizer, e esse processo do estatuto, porque a pessoa com deficiência, ela está em todos os segmentos da sociedade. Ela é negra, ela é homossexual, ela é criança, ela é jovem, ela é adulta, ela é idosa, ela é homem, ela é mulher. Eu sempre digo, as pessoas com deficiência precisam existir. Claro. Elas precisam existir para nós compreendermos o sentido da diversidade humana. Elas nos ensinam esse sentido. E nos ensinam o sentido de cidadania. Deixa eu dar ontem ainda, uma militante do movimento negro. E ela me disse o seguinte: pai, eu sou militante, tenho orgulho de ser negra. Diz ela assim para mim, quase numa queixa, né? Não vou dizer o nome dela. Diz ela assim, mas tu vai convir, pai. Não é fácil ser negro nesse país. Sabe que eu olhei para ela e digo assim, tu acha que é fácil ser branco e pobre? Não é fácil também, não. Tu acha que é fácil ser deficiente? Ela disse, não é fácil, não. Tu acha que é fácil ter um filho drogado e que às vezes tenta bater até na mãe, no pai, por causa da droga? Não é fácil, não. Então não vamos também, foi uma contribuição que eu dei para ela, achar, cada um tem a sua cruz para carregar de uma forma ou de outra, e não é a cor da pele que é uma cruz. Nós temos que ter a clareza que essa identidade que a gente herdou de Zumbi, daqueles que vieram raptados da África, nos deu também uma força, uma rebeldia e uma coragem tão grande que hoje é inegável que nós estamos avançando, buscando cada vez mais uma sociedade onde brancos, negros e índios, deficientes, idosos, crianças tenham direitos absolutos e, no mínimo, no princípio da igualdade. E de recuperação dos espaços daqueles que sempre foram discriminados. No fim da conversa, elas
Por isso que tu é senador, é por isso que eu estou ao teu lado. Enfim, o que ela quis dizer com isso, que ela acabou reconhecendo que todos nós temos dificuldade. A senhora que está me ouvindo nesse momento, o senhor, vocês têm a dificuldade na sua casa, das mais variadas formas. Mas só tem uma forma de combater isso. E aqui o Batista Filho disse, é manter a esperança, manter a firmeza e caminhar em frente na busca dos seus espaços. E os espaços a gente vai conquistando ao longo da nossa caminhada. Como diz o poeta espanhol, né? Caminho a gente só faz caminhando. Como Allende dizia sempre, democracia só se consolida praticando. Por isso que é o melhor isso sistema que ainda. está se fazendo agora. E observem esta importância, porque tudo de positivo para a sociedade brasileira, para esse avanço civilizatório, surgiu depois do período autoritário, que foi um período de retardo, um período de fraudes, não apenas fraude política, mas fraude intelectual, que foi causada pelas amarras com que a sociedade acabava sofrendo. Não é? Esses avanços são, sim, resultado da democracia que mostra hoje todos os desmandos, todos os malfeitos, que são questão de justiça e que a justiça irá decidir. Mas nunca ameaça a democracia. Muito bem. Por isso que não se pode ouvir falar em algumas bobagens como impeachment, etc. Mas esse é um outro assunto. É por isso que o nome do programa é Democracia. Pegando um gancho do Jorge, né, essa questão da pessoa com deficiência estar junto, né, com a sociedade e ser enxergada por ela. Engana-se quem pensa que não vai ficar portando essa ou aquela deficiência. O tempo vai se encarregar para que isso venha Por isso acontecer. que o tempo é o senhor da verdade, né? Então a gente olha para os nossos avós, para os nossos pais que já têm dificuldade de locomoção, de enxergar, de ouvir. Né? Esse é o nosso futuro. Então o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele não é só bom para nós, pessoas com deficiência. É para o futuro dos idosos que, como eu, já estou usando óculos, tenham a sua deficiência. Nós estamos chegando ao final do primeiro momento do Democracia, hoje aqui pela TV Assembleia, quando avançamos além do Estatuto. Porque é importante essa conversação com o telespectador, para que ele entenda também como são as pessoas, porque as pessoas que fazem também são as pessoas que sofrem. Principalmente o preconceito. O preconceito é a força do atraso. Isto acontece no dia a dia, naqueles que resistem aos avanços, à democratização dos meios, à democratização que está aí no Congresso. O Congresso é um agente da democracia. Precisa ser respeitado e se fazer respeitar.